Deputado, senhores deputados, eu ocupo o grande expediente. Primeiro, eu quero agradecer a todos os sergipanos que me reconduziram a essa casa. Mas esse debate sobre a nossa democracia, essa democracia republicana e o cenário que aconteceu às eleições de Sergipe, eu provavelmente farei na próxima semana, depois de discutir com o meu agrupamento, porque eu sou uma mulher que faço política a partir de um coletivo, de um colegiado, e não, as minhas posições não são individuais nem individualistas. Mas na manhã de hoje, nós temos aqui em Aracaju um grupo de professores de Itabaianinha que estão em greve há praticamente 2 meses, e o prefeito tem recurso no Fundo da Educação Básica e não paga o piso profissional porque disse que está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que ele criou, este ano, no ano eleitoral, ele criou 3 secretarias. Portanto, tinha que estar no limite, porque ele criou 3 estruturas que geram despesas, que tem que contratar pessoas, que tem que gerar CCs, né? Portanto, gera despesa. E é exatamente essa despesa que está criando o problema para a construção do piso profissional com recurso. E a própria legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal deixa bem claro que o gestor, quando chega no limite, ele tem que retirar os cargos de comissão, diminuir as funções de confiança, cerrar com os contratos. A prioridade é o profissional da área de serviço público de carreira, estatutário, que tem estabilidade, mas, infelizmente, a leitura dessa lei de responsabilidade fiscal, ela é toda atravessada, ela é toda ideologizada, ela fica na interpretação do gestor, que não prioriza determinados segmentos do serviço público, que é o caso da educação. Os professores, eles estão aqui no calçadão, acredito que eles vão visitar essa casa, pedindo a intermediação dessa casa para que o prefeito realmente ele atenda o que a lei determina, porque é um horror você estar 2 meses em greve, porque a lei determina, tem o dinheiro e o gestor não quer pagar. Não quer pagar porque diz que está dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. E esses alunos, quer dizer, já são 2 meses letivos, prejudicados para que exista uma reposição, os professores lutando por um direito que já está na lei, que já está regulamentado, que o decreto do presidente da República já reajustou esse piso profissional. E aí você encontra um gestor que cria mais despesa, quer dizer, descumpre frontalmente a lei de responsabilidade fiscal em pleno período eleitoral para não atender uma categoria que é estratégica para a população. Os dados sobre a situação de Itabaianinha, eu já apresentei aqui no início dessa greve. São dados preocupantes. Nós temos uma população de mais de 18% de 10 a 15 anos analfabeta. Nós temos um índice de desenvolvimento humano baixo, né? 590 para os adultos e 480 para a criança. É um dos índices mais baixos de desenvolvimento infantil. Nós temos 18,2% da população de 10 a 15 anos analfabeta. Nós temos 38,8% da população acima de 15 anos analfabeta. Aliás, que vai ser, Francisco Alberto, eu acho que espero que seja a grande meta do nosso governo, é ver se a gente realmente muda a política da educação e a política pedagógica para não gerar novos analfabetos. A nossa escola pública está gerando analfabetos. E eu tive uma colega de partido e de profissão que disse que queria saber de onde é que eu tirava esses dados, que é uma coisa superada, é superada no discurso. É superado em termos ideológicos de mascarar a realidade. Mas aqui são dados do IBGE e são dados do INEP, são dados do MEC e do IBGE, que estão aqui, dados atualizados. Nós precisamos mudar a organização da escola, a prática pedagógica da escola, para que realmente nós possamos melhorar o nível cultural e o nível de instrução da nossa população. Porque só assim a gente pode ter um governo democrático e republicano. Enquanto nós tivermos esses índices daqui, enquanto nós tivermos, aí o poder econômico manda, como aconteceu nas eleições de Sergipe. Manda e comanda, né? Sem limites. E os aparelhos que precisam fiscalizar não têm estrutura e não dão conta, né, da rapidez do poder econômico. Portanto,
a gente faz um apelo na manhã de hoje para todos os colegas deputados que têm alguma base em Itabaianinha, que têm algum conhecimento com o prefeito de Itabaianinha, que possa fazer essa mediação, esse convencimento. Nós vamos buscar também o Tribunal de Justiça para conversarmos, para mostrar que o Tribunal de Justiça, ele precisa criar mecanismo de mediação, como o Tribunal do Trabalho. Porque você tem, quando é elitista, você tem várias instâncias de mediação. O governo Lula aprovou a regulamentação da mesa de negociação permanente. Mas não existe prática disso, não existe cultura do serviço público. E aí o Tribunal de Justiça também não tem nenhuma instância para fazer a mediação e buscar uma solução. A população sofre, o trabalhador sofre, em geral sofre muito mais, porque as medidas que são adotadas é de buscar a ilegalidade da greve, mesmo descumprindo uma orientação e uma súmula e uma interpretação do Supremo Tribunal. Aqui em Sergipe, serviço público está proibido de fazer greve. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a classe trabalhadora, porque ela é que perde, e a classe trabalhadora perdendo, quem perde é a sociedade. Portanto, eu espero também continuar o diálogo com o Tribunal de Justiça, no sentido de que ele possa criar uma instância de mediação, para que no momento desses conflitos, principalmente do serviço público, nós possamos ter uma instância em outro poder, que não seja só o legislativo, mas o judiciário, que é o que julga, mas que busque ante uma conciliação, que busque ante uma alternativa e que faça realmente a interpretação da lei de forma que o trabalhador não seja prejudicado. Seja o trabalhador que tem o seu filho na escola pública, seja o trabalhador da educação que precisa ter uma vida digna, que precisa ter uma vida realmente de intelectual da sociedade, e para ter esta vida de intelectual da sociedade, ele precisa ter um salário, uma remuneração bem melhor. Os companheiros de Itabaianinha estão chegando e o meu pronunciamento, eu já iniciei colocando os dados de Itabaianinha, que são preocupantes, e estamos aqui não só dialogando com os deputados dessa casa, mas dialogando e buscando o diálogo também com o Tribunal de Justiça, no sentido de ser um instrumento mediador desta greve, que já dura para mais de 2 meses, que tem o recurso, que a lei determina e que o gestor de Itabaianinha interpreta que não vai respeitar e não está cumprindo a lei. Portanto, nós precisamos, nós servidores públicos, nós precisamos que o Tribunal de Justiça não fique julgando ilegal as nossas greves, porque elas são legais e legítimas. Os professores, quando eles entram em greve, é porque eles já estão no limite da sua condição de vida e de sua condição de trabalho. Portanto, essa greve de Itabaianinha, onde vocês estavam agora no calçadão, dialogando com a sociedade, mostrando que a população precisa ser solidária, porque o prejuízo de uma escola pública desqualificada, como é a escola de Itabaianinha, onde você tem 18,2% da população de 10 a 15 anos analfabeta, onde você tem uma população de 38,2% de adultos acima de 15 anos analfabeto. Portanto, você tem praticamente mais da metade da população analfabeta. Nós precisamos dizer ao prefeito que não é só para respeitar e pagar o piso salarial, porque é direito conquistado, com muito suor, com muita luta, com muita repressão nesse país, em cima de todos nós, professores e professoras, com polícia, com pelotão de choque. Foi assim que nós conquistamos o nosso piso. As companheiras e os companheiros de Itabaianinha, que não estavam na década de 80 aqui, nem na década de 90, não passaram por isso, mas precisam conhecer que a história da nossa categoria é uma história sofrida, mas é uma história de coragem, é uma história de teimosia, é uma história de resistência, é uma história de conhecimento sobre a história e o momento que nós estamos vivendo. Portanto, nós não podemos aceitar que um gestor que tem uma lei e descumpre a lei, e ele descumpre porque ele cria cargos, ele cria despesas em outras secretarias para prejudicar o piso do professor. Esse é o dado objetivo de Itabaianinha. Itabaianinha tem dinheiro no fundo da educação, Itabaianinha tem condições de pagar o piso profissional, mas Itabaianinha, o seu gestor, em pleno ano eleitoral, ele criou 3 secretarias para gerar mais despesa e prejudicar o pagamento do piso salarial, na medida que chega no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E o gestor sabe
que a lei de responsabilidade fiscal, quando você chega no limite, você tem que demitir os cargos comissionados.